Glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, feliz por estar nesta casa de oração, junto com os irmãos congregados, para louvar e bendizer ao nome santo do Senhor. Eu quero louvar a Deus por tudo isso, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, de toda a sua família, que uma vez mais nos concede essa honra, essa alegria. Pastor Expedito foi a ferramenta que Deus usou para que estivéssemos falando da palavra de Deus nessa noite. E ele me disse que se eu não parar de pregar 8:55, nunca mais ele deixa eu pregar aqui, né, Pastor Expedito? Pastor Expedito disse isso ontem para o pastor Marco e ele disse para mim hoje isso também. Então me ajuda, irmãos, vai orando aí. Qualquer coisa, se vocês verem que eu vou estender a régua, faz assim, me ajuda, que eu quero continuar pregando aqui, eu quero. Irmãos, vamos para aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para fazer, palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Esse é o texto que está no meu coração. Hoje eu folheava a palavra, meditava na palavra, ainda sem saber que teria a oportunidade de estar falando da palavra de Deus. Mas o meu coração estava aquecido com esta palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos Apocalipse, capítulo de número 3, e dar continuidade naquilo que Deus começou a fazer aqui na quinta-feira, através da vida do pastor Marco. Ontem, uma palavra poderosa, também ministrada pela vida do pastor Marco. O Espírito do Senhor avivou a minha alma para essa palavra. O Senhor falou conosco para que não negássemos, não deixássemos de absorver a palavra que sai desse altar, porque o Senhor, Ele conhece o coração dos seus. Na mão do Senhor está a pá, e Ele limpa a eira do jeito que Ele quer. E nós queremos falar nessa noite no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar o seu assento. Vamos glorificar a Deus. A noite está um pouco fria, mas o Espírito é quente. Glória a Deus. Irmãos, na tarde desse dia, eu tirei um tempo para buscar a Deus, e folheava a palavra de Deus nesse texto,
para que o Senhor então falasse ao meu coração e trouxesse ao meu entendimento uma palavra que viesse ao encontro da necessidade da igreja do Senhor, reunida aqui neste lugar. Quando meditamos no livro do Apocalipse, é um livro lindo, extenso, profundo, 22 capítulos e 404 versículos, é a revelação de Deus, é o ápice, é o encerramento, é o fechamento do livro de Deus. E quando meditamos nesse livro aqui, iremos descobrir verdades, porque não é um livro oculto, é um livro revelado. É bem verdade que a revelação aqui, ela é de Deus, para os seus filhos. Não é um livro para assustar ninguém. Pelo contrário, é um livro para conhecermos um pouco mais de tudo quanto o Senhor tem para fazer com os seus. O que me chama a atenção é que quando eu olho para os 22 capítulos do livro de Apocalipse, eu vou entender aqui que as revelações de Deus são profundas, a ponto de mexer com o nosso ser. Analisando o texto e o contexto do texto, iremos ver aqui nas entrelinhas deste livro que Deus traz a sua revelação para que a sua palavra fosse de uma maneira tal, colocada no coração daqueles que o servem. E quando eu medito nesse texto, eu começo a entender que Deus, Ele não escolhe, aleluia, mediante a sua capacidade. Ele vai buscar segundo aquele que tem um coração aberto, puro e sincero, para que Ele possa usar. Quem escreve esse livro é João. Já não é João ainda na sua idade mais jovem, quando ele inicia o seu ministério ao lado do Mestre. Agora já é o velho João, ancião de dias, preso numa ilha chamada Patmos, por conta da palavra de Deus. Ele estava lá. O que me chama a atenção é que os seus companheiros, todos eles já tinham morrido. Dos 12, tirando Judas, sobraram-se 11. Dos 11, 10 já tinham morrido. João agora é o último, e ele está já velho de idade. A Bíblia diz que ele está preso na ilha de Patmos. E quando analisamos a ilha de Patmos, era uma ilha do conglomerado de ilhas que ficava ali na região do Mar Egeu. Era um lugar de minério, onde as pessoas colocadas ali, eram colocadas para trabalhar com trabalhos forçados. Era a maioria deles presos políticos que se rebelaram ao governo de Roma e foram colocados lá. E lá a primeira coisa que acontecia com eles é que eles perdiam a sua identidade social. Eles trocavam de roupa e recebiam trapos para vestir. E a partir de então, eles trabalhariam naquela ilha até a sua morte. Era uma ilha que não se recebia visitas. E a intenção era para que aqueles que ali estavam caíssem no esquecimento. Eram deixados pela família, porque a família não podia visitar. Era deixada pelos amigos, porque não se podia também com eles ali estar. Trabalhavam de dia, de sol a sol, esperando o dia da morte chegar. O que me chama a atenção é que João, no seu coração, ele traz a visão de Cristo na sua última vista. Ele tinha visto o Mestre no ápice do ministério, participado dos milagres que Jesus tinha feito. Ele tinha presenciado e visto coisas maravilhosas aos olhos dos homens. Mas o tempo passou e Jesus já não está mais lá. O que me chama a atenção é que 60 a 65 anos já tinham se passado. João, ancião de dias, terminaria então os seus dias esquecido em um lugar. Mas quando eu olho para esse texto, alegra o meu coração. Porque quando a visitação do homem não é possível, porque quando a alegria do homem não bate na porta, a Bíblia diz que ele vai receber uma visita, e essa visita abalaria o coração daquele velho. A visita que ele recebe é uma visita extraordinária.
Aquela ilha também era chamada de Ilha do Silêncio, mas no silêncio da ilha, uma voz vai ecoar naquele lugar. E quando a voz ecoa naquele lugar, não é mais a voz do Cristo crucificado. João já não vê mais o Cristo sujo de sangue. João já não vê as roupas daquele que andava com ele manchadas, aleluia, de sangue. João já não vê mais uma coroa de espinho colocada na cabeça do mestre. O que me chama a atenção é que quando ele vai ver Jesus agora, ele já vai ver Jesus glorificado. A visão que ele tem é uma espantosa e ao mesmo tempo espetacular. Ele vai ver o cumprimento de tudo quanto aquele a qual ele andava, falava aos pés do seu ouvido. E o que me chama a atenção é que no capítulo de número 1, quando ele vê, aleluia, Jesus aqui, ele começa a escrever da maneira que ele vê, porque fugia ao seu entendimento. Ele vai dizer no versículo 9 do capítulo de número 1, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado um espírito no dia do Senhor. Era domingo, era um dia especial. Ele estava ali num domingo, como se parecesse um domingo qualquer, mas no dia do Senhor, a Bíblia diz que ele ouviu de trás dele uma voz, uma grande voz como uma de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro, e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e Laodiceia. A voz era espetacular, mas conhecida, e o texto diz que quando ele vira para ver quem falava com ele, aleluia, ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos pés com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, aleluia, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, aleluia, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força, aleluia, resplandece, e quando ele viu, caiu aos seus pés como morto, e ele colocou sobre ele a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, aleluia, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que hão e as que, aleluia, destas não hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos da igreja e os 7 castiçais são as igrejas. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que a visão é espetacular. Ele vê 7 castiçais de ouro e o texto revela o que são. O que me chama a atenção é que ele vê as 7 igrejas. O número 7 é a plenitude da visão de Deus. É que ele vê todas as coisas a todo momento, e não há nada que passa desapercebido aos olhos dele. João está dizendo que ele vê Jesus com os olhos fitos em todas as igrejas. O que me chama a atenção é que Jesus não está parado. O texto diz que ele está caminhando no meio delas. Aleluia! Ele caminha no meio das igrejas, ele sabe o que acontece com elas, ele sabe aquilo que tem no coração dela, ele sabe aquilo que a igreja trouxe para ofertar para ele na noite desse dia, como um louvor verdadeiro. Os olhos do nosso Senhor estão fitos aqui neste lugar, e se você abrir o teu coração, aleluia, para entregar a Ele uma adoração verdadeira, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele tem o controle da minha vida e da sua vida, e nada passa desapercebido aos seus olhos. João vê ele no meio das igrejas, e ele está caminhando no meio delas.
Na noite desse dia ele caminha neste lugar, de banco em banco, de fileira em fileira, de coração em coração, de pessoa em pessoa, aleluia, prescrutando dentro do nosso ser, aleluia, catucando o fundo da nossa alma e descobrindo aquilo que você trouxe para entregar a Ele, aleluia, na noite desse dia. O que me chama a atenção é que o texto diz que na sua mão direita Ele tem os anjos da igreja, o controle dos pastores, aleluia, o domínio na vida dos obreiros. Ele está controlando tudo que acontece neste lugar. Ele tem, aleluia, na sua mão a rédea da igreja. Ele não perde o controle, ele segura a corda, mas não solta a ponta. Ele continua regendo a sua igreja. Ele é o regente da igreja dele. Ele caminha no meio dela, aleluia, ele sabe o que acontece com ela. João, quando tem esta visão extraordinária, ele diz que ele cai, aleluia, ao chão como morto. Mas quando ele cai ao chão como morto, uma mão maravilhosa, aquela mão que levanta, não é aquela que aponta, é uma mão que coloca de pé, não é aquela que derruba ninguém, é uma mão que ajuda a caminhar, é uma mão que ajuda a se levantar, é uma mão que olha, entende aquilo, aleluia, que acontece na sua vida. É uma mão que não te descarta por nada, é uma mão que pagou o preço na cruz do Calvário, aleluia, pela minha e pela sua vida, aleluia. Ele está aqui neste lugar, não vai desprezar ninguém, vai trazer todos para debaixo das suas asas, para que debaixo das asas deles você entenda que Ele controla a sua vida, Ele rege a sua história, Ele não descarta o seu ser, aleluia. Ele continua empregando sobre a sua vida uma palavra para te colocar de pé. Ele entende a sua fragilidade e quer uma palavra dentro da sua fragilidade. Ele ainda é o consolo, Ele ainda é aquele que traz, aleluia, a resposta dos seus questionamentos. É Ele que ainda está, aleluia, guiando todo o seu ser. É a luz no meio da escuridão, é a porta que está aberta. Ele caminha, rege, cuida, guarda a sua igreja, e ela vai continuar firme e constante na presença dele. João está ali e arrebatado em espírito. E arrebatado em espírito, ele ouve a voz. Ele cai prostrado e a mão já o levanta. Ei, João, agora escreve. Aleluia, achou que eu ia deixar você morrer velho nessa ilha? Lembra daquela palavra que disse que você seria diferente? O que me chama a atenção é que João estava ali, aleluia, de repente esquecido por Roma, mas lembrado por Deus. Aleluia, eu tenho uma palavra para entregar aqui na noite desse dia. Aleluia, ainda que aquele, aleluia, qual você depositou um valor extraordinário te esqueceu. Talvez você foi colocado de canto em alguma situação, talvez você foi descartado em algum lugar, talvez você foi, aleluia, aleluia, colocado de banda, passado para trás, puxaram o teu tapete, tentaram, aleluia, te derrubar, aleluia, disseram que queriam colocar um ponto final na tua história, mas a mão poderosa dele na noite desse dia, joga o ponto para baixo, coloca uma vírgula ali, aleluia, já não é mais ponto final, é ponto e vírgula. A tua vida vai continuar, a tua história não acaba por aí, aleluia, não vai acabar desse jeito, você vai continuar a marchar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele joga o ponto para cima, coloca uma vírgula embaixo e a vida continua. Levanta a cabeça, levanta, aleluia, guarda essa lágrima para lá, pega o lenço, enxuga o olho, vai continuar. Não é o fim da tua história, é marcha, é continuidade, aleluia. Não chegou o fim, aleluia, a hora ainda não chegou, o relógio não bateu, não, ainda continua,
aleluia, continua, aleluia, continua. O que me chama a atenção é que João começa a escrever para 7 igrejas ali da Ásia. Cada uma dessas igrejas, ele traz uma particularidade. Para 4 dessas igrejas, ele vai repreender e trazer uma promessa. Para 2 dessas igrejas, não sofre repreensão alguma de Deus, aleluia, mas uma dessas igrejas é repreendida poderosamente. O que me chama a atenção é que, se analisarmos uma a uma, iremos entender que temos um pouco de cada uma delas, aleluia, dentro dos dias de hoje. Se olharmos para a primeira igreja aqui, aleluia, a qual ele começa a escrever, aleluia, vamos encontrar, aleluia, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela igreja que perdeu o seu primeiro amor. Era uma igreja que começou bem, andava bem, fazia tudo, aleluia, que agradava ao Senhor, mas o tempo passou, e quando o tempo passa, ela perde o seu primeiro amor. Para essa igreja, a repreensão da parte de Jesus é, aleluia, lembra-te de onde caiu e se arrepende. Aleluia, Salomão nos ensinou a respeito da vida cristã, quando ele diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Não adianta começar bem, aleluia, caminhar bem e terminar mal. Ei, volta a fita, volta do começo, acerta a situação, volta a caminhar direito com Deus. Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Perdeu o primeiro amor, aleluia. Era uma igreja que foi repreendida pelo Senhor. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8. A segunda igreja mencionada aqui é a igreja de Esmirna. Essa igreja estava sofrendo grande perseguição, sofria angústia, aleluia, e era tida como uma igreja pobre. Mas aquele que conhece o interior da igreja, a necessidade da igreja, o contexto da igreja, que conhece a igreja de dentro para fora, de fora para dentro, aleluia, ele diz, aleluia, para esta igreja aí, aleluia, ei, tu és rica, aleluia. Perante esta igreja, Jesus fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estão dizendo que você, aleluia, pobre, que tem poucos recursos, que nada você consegue fazer. Deixa eu falar, pode ser pobre na terra, mas é rica no céu. O importante, aleluia, não é o que temos, é o que somos. E o que me chama a atenção é que Deus deixa isso muito claro para nós no livro de Jó. O que me chama a atenção é que Jó capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. O que me chama a atenção é que a partir de então, a Bíblia vai começar a dizer tudo aquilo que ele tinha. Ele era um homem rico no Oriente, ele tinha boi, tinha fazenda, tinha gado, um empregado e muitas coisas ao seu favor, mas nada disso foi dado ênfase na apresentação de Jó por Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, que antes do que ele tinha, a palavra vai mostrar quem ele era. A palavra diz que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Primeiro é o que você é, depois é o que você tem. Não importa se tem carro bonito, conta bancária, aleluia, bastada, Jesus não tem, aleluia, nada a ver com isso. O que importa é se você é fiel. Se você é fiel, com dinheiro ou sem dinheiro, aleluia, seu nome está escrito no livro da vida. O que me chama a atenção é que primeiro é o que você é, depois é o que você tem. Na ordem de prioridade, o livro de Jó nos ensina: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso é lindo e nos mostra aí a ordem de prioridade do céu. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Não adianta ter carro bonito e não ter vida com Deus. Não adianta ter roupa cara, aleluia, e não conseguir dobrar o joelho no chão. Aleluia, vai sujar minha roupa, vai manchar, aleluia, minha roupa, vai estragar. Não, 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 não. O que importa é vida com Deus. Jesus começa a falar delas porque Ele conhece elas. E a terceira igreja, Apocalipse 2, versículo 12, Ele vai falar para a igreja de Pérgamo: conheço as suas obras, onde habitas. O que me chama a atenção é que ali não negou o nome do Senhor, porém alguns ali seguiam a doutrina de Balaão. E quando eu olho para esse texto aqui,
Eu conversava com o pastor Marco ali, aleluia, e eu entendia que dentro de uma mesma igreja, 2 públicos cresceu. A Bíblia fala de Antipas, a fiel testemunha. E quando a gente estuda sobre Antipas foi um servo fiel, mas por não negar ao Senhor, ele foi colocado em um bezerro de ouro, de cobre, aliás, e ele foi queimado vivo lá dentro. Jesus está olhando para essa igreja, e como ele conhece quem está nela, ele fala com ela: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas. Naquela igreja tinha pessoas que morriam sem negar ao nome de Jesus, mas tinha gente que negociava com o pecado. Dentro da mesma igreja, na mesma congregação, cantavam os mesmos hinos, sentavam nos mesmos bancos. Antipas não negou e morreu, mas alguns negociavam com o pecado, a ponto do texto dizer, aleluia, que eles estavam ali, e eles estavam assim com as doutrinas de Balaão. Balaão levou o povo do Senhor a pecar, vendeu o ministério pelo ouro, não podia ver dinheiro, começou a profetizar a troco do vil metal, dentro da mesma igreja, gente que morria pela fé, e gente que negociava com o pecado. Jesus está falando para ela, porque Ele conhece ela, e se fôssemos caminhar dentro de uma e outra, aleluia, chegaríamos em Tiatira, a igreja que tinha caridade, serviço, fé, obras, mas tolerava falsos profetas, que se levantaram no meio dela. Esses falsos profetas enganavam o povo a ponto de o povo começar a pecar contra Deus. E a outra igreja, a igreja de Sardes, era uma igreja que tinha nome, que estava viva, mas estava morta. Ela tinha ortodoxia, ela tinha fervor, ainda que um fervor mascarado. Quem passava olhava e via aquela igreja, falava: vem, eu quero fazer parte dela. Pensa numa igreja avivada, pensa numa igreja boa de estar, aleluia. Mas aquele que conhece a igreja sabia, aleluia, que era como um saco vazio. Ela tinha muito barulho, mas não tinha comunhão. Então ela tinha nome de quem estava viva, mas ela estava morta. O Jesus olhava para aquela igreja e dizia: ei, arrepende-te, aleluia, porque ele conhecia ela. O que me chama a atenção, aleluia, é que se fôssemos falar um pouquinho mais dessa igreja, ele diz para ela: ser vigilante, aleluia, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Tinha doutrina. Ele dizia: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Era uma igreja ensinada, não faltava doutrina, não faltava palavra, não faltava ensinamento, aleluia, aleluia. Mas era uma igreja que tinha se desviado de Deus, fazia barulho, mas não tinha essência. Era barulho sem essência, era adoração, aleluia, sem serviço, era adoração sem foco, sem fé. Quem passava olhava e até se enganava, mas ele dizia: ei, eu não tenho achado as suas obras perfeitas diante de Deus. Ele conhece ela, aleluia. Chegamos na igreja Filadélfia, mas vamos pular ela para a gente voltar já já. A próxima igreja repreendida, essa aqui, ela não levou do Senhor, aleluia, nada mais do que repreensão. Era uma igreja complicada, aleluia, mas se você estudar o contexto de Laodiceia, aleluia, você vai entender que era uma igreja muito cheia de pessoas que estavam ali dentro daquele lugar. O que me chama a atenção é que Laodiceia era a capital rica daquele lugar, era onde se tinha dinheiro, é onde se tinha empresas, aleluia, a qual fazia daquela cidade uma cidade, aleluia, diferenciada. Para essa igreja aqui, quando olhamos para esse texto, o texto diz: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, não é frio e nem quente. Ora fosse frio ou quente, assim porque és morno e não é frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. O que me chama a atenção é que a cidade de Laodiceia ficava
aleluia, entre, aleluia, duas outras cidades, a cidade de Herápolis e a cidade de Colossos. O que me chama a atenção é que Herápolis, Colossos e Laodiceia, aleluia, fazia parte de um distrito só, mas quando olhamos para a cidade de Herápolis, era uma cidade que era conhecida pelas suas águas, aleluia, termais, era uma cidade de água quente, uma cidade de água boa, uma cidade de água termal. E quando olhamos para a cidade de Colossos, diferente, aleluia, de Herápolis, era uma cidade de água fria, e cidade de água fria, mas também era água termais. Mas quando olhamos para a Laodiceia, ela não tinha sua própria água, as águas que iam para a Laodiceia, iam através de aquedutos, aleluia, por cima das montanhas. E o que me chama a atenção é que Jesus, conhecendo a igreja, a realidade da igreja, a necessidade da igreja, ele olha para ela e diz: se você fosse que nem Herápolis, aleluia, que tem uma água quente, aleluia, ainda ia. Mas se você fosse que nem Colossos, que tem uma água fria, ainda ia. Mas como você não é igual Herápolis e não é que nem Colossos, aleluia, sua água é morna, então a sua água me traz náusea, eu vou vomitar vocês da minha boca. O que me chama a atenção é que eu olho na Bíblia e eu vejo uma igreja que consegue trazer náusea ao Senhor. Era uma igreja ali que ela se confiava na sua riqueza, ela dizia: rico sou, porque era a capital financeira daquele lugar, e eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Jesus olhava para ela e dizia: ei, sabe toda essa riqueza? Deixa eu te falar aqui, você não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, porque aquela cidade confiava, aleluia, no seu dinheiro. E quando ele fala para ela, aleluia, eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, porque ela confiava, aleluia, na sua lã. A lã negra vendida naquele lugar era conhecida mundialmente. Ela confiava na sua riqueza, na sua lã especial, porque a lã da cor negra não se achava em outro lugar, a não ser nas terras de Laodiceia. Quando ela depositou a sua confiança, aleluia, no ouro que ela tinha, na lã que ela tinha, na riqueza que ela tinha, e achava que, aleluia, conseguiria caminhar sozinha, Jesus olha para ela e fala: porque confiou na riqueza, aleluia, do ouro, porque confiou, aleluia, na produção da lã, eu tenho que te falar uma coisa: você é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E o que me chama a atenção é que Jesus fala para ela: eu aconselho, aleluia, que de mim compre ouro provado no fogo para que enriqueça, e vestido branco para que vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Jesus olhava para aquela igreja e viu uma igreja vergonhosa, uma igreja nua, aleluia, que trazia vergonha ao Senhor. Então ele continua dizendo para essa igreja, aleluia, dizendo: ei, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Quando estudamos um pouco mais sobre Laodiceia, vamos ver que aquele lugar era um lugar que tinha um colírio medicinal, aleluia, me foge o nome agora da especiaria que era tida naquele lugar, como se fosse algo milagroso, aleluia, que curava quase toda a cegueira. Mas Jesus não estava falando da cegueira física, ele estava falando da cegueira espiritual. Ele está olhando para aquela igreja e dizendo: ei, você está preocupada com a cura da cegueira física? Deixa eu falar para você, cura a primeira cegueira espiritual. Vocês não conseguem enxergar um palmo, aleluia, ao seu nariz. Eu tenho que dizer para você: para de confiar, aleluia, na especiaria, a qual produz o colírio para que você faça as pessoas enxergar, e comece a enxergar o céu por dentro, comece a enxergar o céu diferente, as coisas de Deus diferente, a obra de Deus diferente. E ele continua dizendo para Laodiceia assim, aleluia: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, ser pois zeloso e se arrepende. E ele diz: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. E sabe qual que é isso daí, irmão? Essa é a maior tristeza no meu coração, porque quando eu olho esse texto, pastor Marco, o texto diz: eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja, porque colocaram ele para fora, mas mesmo do lado de fora da igreja, ele estava batendo na porta dela, para que ela abrisse as portas para ele entrar. Sabe o que me chama a atenção? É que o texto termina sem dizer que a porta foi aberta. Botaram ele para o lado de fora, mas ele batia na porta e queria entrar. Mas o texto termina e não nos deixa entender que a porta foi aberta para ele entrar outra vez. Os estudiosos, eles tratam a nossa era como a era Laodiceia,
Temos templos suntuosos, aleluia. Nunca se houve dias a qual disputássemos vagas para estacionar os carros na porta da igreja. Os crentes estão bom de bolso, na sua maioria não passa dificuldade alguma, mas perderam o seu primeiro amor, já não tem mais o mesmo fervor, já são frios na sua adoração, já não cai mais lágrima do olho, quase ninguém mais traz lenço para a igreja, e parece até coisa cafona. O que me chama a atenção é que botaram ele para o lado de fora, porque trancaram o seu coração. Eu vi um meme na internet, pastor, e aquilo ali chamou a minha atenção, aleluia. O meme na internet era, aleluia, a figura de um anjo, aleluia, com arco e flecha na mão, aleluia, e o outro anjo com uma britadeira na mão. Um anjo falava para o outro assim: ei, guarda o arco e a flecha, e o outro falava: por quê? Aí ele falava assim: porque eu trouxe uma ferramenta melhor. O coração do povo está tão duro que a flecha já não entra mais, agora é só com britadeira, aleluia. Sabe por quê? Porque é uma verdade que a gente está vivendo nesses últimos dias. O coração do povo endureceu, eles já rejeitam a mensagem de Deus. A mensagem, se não vem do jeito que ele quer, no pacote que ele quer, do jeito que ele quer, com a cor que ele quer, aleluia, muitos deles vão vender você para o pastor dizendo: ei, não bota mais para pregar, a pregação dele é dura demais, a mensagem dele é dura demais, a gente não quer ouvir isso. Ei, você não está aqui para ouvir aquilo que você quer, você está para ouvir aqui, aleluia, aquilo que Jesus quer que você ouça. Abra o coração, receba essa palavra, é remédio do céu para a tua vida. É a era Laodiceia, a era que perderam a identidade, aleluia. Tem roupa bonita, tem carro bonita, tem conta bastada, tem carro, aleluia, disputando vaga na porta da igreja, aleluia. Eu mesmo, às vezes, quando chego tarde aqui, tenho que colocar meu carro muito longe, porque não consigo nem chegar. Quantas vezes cheguei na Catedral de Perus, aleluia, e não tinha lugar nenhum para colocar, tive que colocar meu carro lá nos lugares altos, aleluia, perto da Catedral. Outras vezes, aleluia, lá em Brasília, é uma igreja grande também, aleluia, você, aleluia, pastor, é toda hora um disputando espaço para colocar o carro lá. Os crentes, aleluia, Jesus abençoou, Jesus abriu a porta, deu casa, deu carro, deu casamento, Jesus deu tudo que você queria, aleluia. Mas hoje a gente chega aqui e o nosso coração já não é mais reto para com o Senhor. O que me chama a atenção é que nós nos perdemos na prosperidade que Ele nos deu, nós nos perdemos naquilo que Ele mesmo nos proporcionou, e quando chegamos num culto como esse, a lágrima já não cai dos olhos, o coração já não aperta mais, aleluia. A adoração parece, aleluia, que está quadrada, o céu parece que está de bronze, mas não é, aleluia, não é. Jesus continua trazendo a mensagem do céu, a palavra continua sendo pregada da maneira que tem que ser. E qual que é o problema então? O problema é o coração do crente, que está como a meme que eu vi na internet, é só com britadeira, irmão. Mas sabe o que eu tenho que te dizer? A palavra que eu prego aqui, aleluia, pedra que esmiuça a penha. Você querendo ou não querendo, essa palavra vai entrar no teu coração e vai mudar a tua alma, aleluia. E sabe o que eu tenho para te dizer? Receba essa palavra hoje aqui e saia feliz desse lugar, porque uma vez mais Deus falou, Deus operou, Deus trabalhou. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, como cuidava do povo de Israel. O povo andava de dia e de noite, aleluia, o calçado crescia no pé, a roupa crescia no corpo. Deus cuidava daquele povo com carinho de pai. Eles tinham fome e maná, aleluia, caía do céu, era pão, aleluia, era carne, era água saindo da rocha. E qual era a paga do povo? A paga do povo era todas as vezes murmurar contra Deus. Mas a noite desse dia está repreendido toda murmuração aqui neste lugar. Vai cair por terra murmuração, coração fechado, coração duro, e a palavra vai entrar. Vai, eu sei que vai. A palavra vai entrar hoje no teu coração e vai sacudir a alma, e você vai entender que Ele cuida nos mínimos detalhes. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Ah, pregador, sofre, pastor Marco. Sofre ou não sofre, pastor Rafael? Aleluia. Uma vez, irmãos, aleluia, eu era novo, aleluia, no ministério da palavra, estava começando a pregar uma palavra, aleluia, quase me tirou do altar. Mas sabe o que me chama a atenção? É que aquele que me chamou para essa obra é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida. Aleluia. Eu lembro como fosse agora. Eu fui convidado para pregar numa igreja, e lá eu preguei aquilo que Deus me deu. Sabe qual era o texto? Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Aleluia. Ela quer
aquele texto que diz assim: passou o inverno, chegou o verão e ainda não fomos salvos. Aleluia, passou o inverno, chegou o verão e ainda não fomos salvos. Eu preguei aquela palavra com intensidade, com tudo que Jesus tinha me dado. Eu orei antes de ir, preparei a mensagem, preguei, aleluia, naquele altar. Eu não sei por que cargas d'água aquele pastor, depois que eu preguei a mensagem, pregou o microfone e pregou tudo que eu tinha pregado para a igreja, como se eu tivesse pregado heresia. Eu cheguei naquele dia em casa triste, pastor Marco, conversei com a minha esposa, eu vou falar, não quero mais saber desse negócio de pregação. Aquele homem fez eu passar uma vergonha terrível, e a minha vontade mesmo era chorar e abandonar o ministério da palavra. Aleluia. Ela conversou comigo, ela falou: você pregou o que Deus te deu? Eu falei: preguei. Ela falou: então fica tranquilo, se você pregou o que Deus te deu, Deus garante a palavra. Aleluia. E eu continuei. 15 dias depois eu fui chamado para pregar naquele mesmo lugar. Olha como Deus trabalha. Deus é tremendo e maravilhoso. E eu cheguei para pregar naquele lugar. Naquele dia eu estava com medo, inseguro, porque estava voltando num lugar onde eu fui, aleluia, humilhado, num altar onde eu tinha pisado, aleluia, tinha sido desmerecido. Eu era novo pregador na fé, meus irmãos, aleluia, não atira pedra em ninguém, aleluia, se errou, dá um perdão, aleluia, ora por ele. Jesus vai abençoar, mas não coloca para fora aquele que Deus colocou para dentro. Não faça isso com ninguém. Sabe o que me chama a atenção? É que naquele dia eu peguei o microfone e comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, o céu abriu dentro daquela igreja. Foi 20 minutos de mensagem. Deus tomou a igreja, aleluia, de um jeito tal que eu não consegui mais pregar. A igreja, aleluia, sentiu a presença de Deus de uma maneira tão forte. E aquele pastor, aleluia, que me humilhou naquele altar, Deus tomou ele de um jeito. Ele largou o púlpito, largou o altar, e ele corria no meio dos bancos e glorificava ao Senhor. Sabe que Jesus faz isso? Aleluia, ele fez com os pescadores. Eles pescaram naquele mar, aleluia, naquele dia eles foram envergonhados, não pescaram nada, o sustento da casa não chegou, mas Jesus entrou no barco, e quando ele entrou no barco, ele falou: vai para o mesmo mar. Aleluia, para o mesmo mar, Senhor, para o mesmo mar. Sabe aquele mar que te envergonhou, aquele dia que você não pescou nada, que você voltou para casa com a rede vazia? Volta naquele lugar. O que me chama a atenção é que ele voltou naquele mesmo lugar, e quando ele chega naquele mesmo lugar, a Bíblia diz que Jesus falou para ele, aleluia, lança a rede. E quando ele lança a rede, aleluia, o que me chama a atenção é que talvez na cabeça dele era: mas eu não joguei a rede aqui, aleluia, não foi nesse mesmo lugar, foi nesse mesmo lugar, foi nesse mesmo mar, foi com essa mesma rede, foi com essa mesma disposição. O lugar onde humilharam você, Jesus vai te exaltar lá. Igreja de Filadélfia, eu vou voltar para o texto antes que acabe o meu tempo, o pastor Expedito não me deixe mais pregar. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, meus irmãos, agora vamos entrar, agora que vamos entrar. O que me chama a atenção é que, entrando aqui no texto que lemos, esse texto faz referência à sexta carta que foi entregue ao apóstolo João. Aleluia, essa carta era endereçada para uma igreja chamada Filadélfia. A Filadélfia, aleluia, era a sexta igreja, mas o que me chama a atenção é que, por ser a sexta, era a mais nova de todas elas. Quando eu olho para a igreja de Filadélfia aqui, ela era a mais jovem das 7 cidades fundadas, aleluia, por Colono de Pérgamo. E quando eu olho para ela aqui, aleluia, essa cidade, ela foi sobre o reinado de Átalo II. Olhando para o texto e a história, o texto vai dizer, aleluia, a história vai confirmar que essa igreja estava situada num lugar estratégico, principal rota de comércio imperial de Roma para o Oriente. Era chamada de Pequena Atenas por ter muitos templos dedicados a deuses, aleluia, uma cidade aprofundada e perdida na idolatria. Quando olhamos para ela aqui, ela também era conhecida como a cidade dos terremotos, porque aquela cidade, ela sofria frequentes abalos sísmicos. Muitos procuravam sair de lá, aleluia, para lugares mais seguros, porque aquela cidade não oferecia segurança para ninguém. Mas quando eu olho para esta cidade aqui, aleluia, eu olho que essa cidade quase foi destruída em 17 depois de Cristo por um terremoto, aleluia, que destruiu a igreja de Sardes. O que me chama a atenção é que quando eu olho para essa igreja, eu vejo esse homem chamado Átalo II. A história diz que ele amava tanto seu irmão, um homem chamado Eumenes, aleluia, que esse aqui o apelidou, aleluia, aquela cidade de Filadélfos, aleluia, que significa aquele que ama o seu irmão, aleluia. Daí vem o nome da cidade, Filadélfia, amor de irmão, ou amor fraternal. O que me chama a atenção é que assim, aleluia, para essa jovem igreja, Jesus envia também uma mensagem. A mensagem de Filadélfia era uma mensagem diferente. A igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada para
ser uma porta aberta da divulgação da cultura helênica naquele lugar. Era um lugar onde se fazia missões, aleluia, da cultura helênica, aonde se expandia, aleluia, o culto idólatra naquela região. Mas quando eu olho para esta igreja aqui, Jesus vai pegar a necessidade dela, a realidade dela, o contexto dela, para trabalhar com ela. Sabe por que Jesus te trouxe aqui? Porque Ele te trouxe aqui. Ele trouxe aqui porque Ele quer pegar você, o seu contexto, a sua vida, a sua história, para trabalhar em você. O que me chama a atenção é que Jacques dizia assim: ei, você já disse isso várias vezes, mas eu vou falar outra vez. Sabe o que me chama a atenção? É que primeiro Ele vai trabalhar com você. Ele vai tirar as rebarbas, vai tirar a aresta, vai tirar aquilo que não presta, que não serve, aleluia, que não tem valor nenhum. E quando Ele fizer isso com você, Ele vai trabalhar em você. Aí você vai ser uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que vai ter palavra para pregar, aleluia, hino para cantar, oração para fazer. Ele vai mudar a tua história, mas primeiro Ele vai mexer, aleluia, na sua essência. Primeiro Ele tem que tirar de você tudo aquilo que não tem valor. A hora que Ele tirar tudo aquilo que não tem valor, e tirar o valor da terra e colocar o valor do céu, você vai ser diferente. Olha o que Ele fez com Moisés. Com Moisés foi tão lindo e maravilhoso, a ponto de Moisés ficar no monte com ele, e tirar tudo de Moisés, e Moisés descer só o que é, só com o que era dele, só com o que era do céu. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu de lá do monte, aleluia, o rosto de Moisés brilhava. E o que me chama a atenção é que o brilho do rosto de Moisés, a primeira coisa que chama a atenção é que as pessoas se incomodaram com ele. Sabe por que se incomoda com você? É porque o brilho de Jesus que está em você incomoda mesmo. Mas continua brilhando, irmão, continua brilhando, aleluia, continua brilhando. Você vai brilhar, 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 até ser dia perfeito, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe o que me chama a atenção? É que ninguém falou para Moisés: põe o lenço no rosto, Moisés, cobre o brilho aí. Sabe o que era o brilho? O brilho era o resultado da intimidade de Moisés com o Senhor. Era aquilo que ele ganhou com o Senhor, aleluia, lá no monte. Era a intimidade que ele tinha com Deus, a ponto do rosto dele brilhar. Estão querendo te criticar, estão falando que você, aleluia, está amostradinho. Não é nada disso não, é o seu particular com Deus. É por isso que você brilha mesmo. Continua cantando mesmo, pregando mesmo, regendo mesmo, fazendo a obra mesmo. Deixa esses que se incomodam com o seu brilho para lá. Continua a brilhar, continua a brilhar, continua a brilhar. Você vai brilhar, aleluia, até ser dia perfeito. Aleluia, 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 aleluia. Filadélfia, amor de irmão, o amor fraternal. Esta cidade aqui era castigada por terremotos. O povo vivia de uma baixa, aleluia, estabilidade e segurança. Aleluia, para a igreja que vivia assustada com os abalos sísmicos, Jesus diz: ao que vencer, aleluia, farei você de coluna no santuário do meu Deus, e de lá você jamais sairá. O terremoto abalava a região, aleluia, de Filadélfia, e aquele povo tinha medo de morar ali. Jesus, conhecendo a necessidade da igreja e o contexto daquele povo ali, Jesus falava para eles: ei, para de se preocupar com o terremoto. Sabe o que eu vou fazer da sua vida? Da sua vida eu vou fazer uma coluna, aleluia, mas não é para segurar o terremoto de Filadélfia não. Você vai ser uma coluna no templo do meu Deus, aleluia, e de lá ninguém vai te tirar. O que me chama a atenção é que Filadélfia estava preocupado com as coisas da terra, e Jesus estava falando: eu tenho coisas do céu para te dar. Aleluia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. E quando ele diz isso, ele está falando porque ele conhecia o que acontecia ali. Filadélfia sofria com falsos ensinadores, pessoas que ensinavam uma outra doutrina, que pregavam uma outra mensagem, a ponto das pessoas daquela região se entregar para os cultos idólatras que tinha lá. E eles acreditavam que aquele povo, que aquele culto era um culto santo. Mas Jesus, quando se apresenta para a igreja, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Ele está falando: eu sou santo. Quem está dizendo para vocês aqui é o verdadeiro santo. E ele diz o que é verdadeiro, porque aqueles ensinamentos e aqueles profetas são falsos. E ele diz o que tem a chave de Davi, que abre o que ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
E ele diz para ela o que ele diz para todas as outras: eu sei as suas obras. Eu sei as suas obras. Eu sei as suas obras. E eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Está preocupado com o que, crente? Chegará de canto que mandiarabaiaxé. O que te aflige aí? Demandou que catacatabara recamandoreá. O que tira a tua paz? Ele se apresenta dizendo assim. Ele diz que é santo e verdadeiro. E ele diz para ela: conhece, eu sei. Eu te conheço por dentro. E eis que diante de ti. Ele não diz que tirou, ele diz que colocou uma porta aberta. E dentro dessa sua pequenez você pergunta: será que vai dar certo, Senhor? Assim me manda dizer o Senhor para alguém nessa noite: já deu certo, porque diante de você Ele colocou uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. O que me chama a atenção é que ele diz: eis que diante de ti, na sua frente eu coloquei uma porta aberta, mas ninguém pode fechar. Ele diz assim, ó: tendo pouca força, porque era um conglomerado de crentes, poucas pessoas, mediante a cultura helênica que era proclamada naquele lugar. Era uma igreja de poucas pessoas, comparada aos cultos que tinham ali, cultos pagãos e idólatras, e às vezes eles se sentiam pequenos, de pouca força, mas ele conhece a igreja. Ele diz: diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, olha como ele conhece a igreja. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eita! Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, aleluia, aleluia, tendo pouca força, tendo pouca força, tendo pouca força. Ei, você tem pouca força mesmo, é fraquinho mesmo, é pequenininho mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa: dentro dessa força pequena, desse ser pequeno, aleluia, Ele colocou uma porta aberta e não tem quem possa fechar. Você vai passar por ela, vai chegar do outro lado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deixa os grandão para lá, continua na sua pequenez, mas continua fiel, porque ele olha para aquela igreja e diz: tendo pouca força, aleluia, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, igreja pequena, mas igreja fiel. Era pouca força, mas era igreja fiel. Guardaste a palavra e não negaste o nome. Sabe o que fez aquela igreja triunfar? Sabe o que fez aquela igreja triunfar? O que fez aquela igreja triunfar é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, quer uma mensagem de Deus para a tua vida? Ande na palavra, coma a palavra, viva na palavra, mastigue essa palavra, porque dentro da sua pouca força, se guardar essa palavra e não negar o nome, a porta continuará aberta, a porta continuará aberta, a porta continuará aberta, a porta continuará aberta, a porta continuará aberta. Eu tenho aqui apenas 2 minutos antes do pastor Expedito não deixar mais eu pregar, mas o texto diz, aleluia, eis que sei as tuas obras, e que diante de ti, aleluia, eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. O que me chama a atenção é que o texto diz: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, as que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. O que me chama a atenção é que ele está deixando claro aqui: todo mundo vai ver o meu amor por você. Eles vão olhar para você na sua força pequena, no seu caminhar pequeno, no seu jeito pequeno, com a sua pouca estrutura, mas eles vão ter que encher a boca para dizer: ele é amado de Deus, ela é amada de Deus, ele é amado de Deus, ela é amada de Deus. O que me chama a atenção
é que ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso daqui é um paralelo do arrebatamento da igreja, que será arrebatado no tempo da grande tribulação. O que me chama a atenção é que a promessa é: eis que eu venho sem demora, eis que eu venho sem demora, eis que eu venho sem demora. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar aqui nessa noite. A promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Ah, sabe por que ele vai voltar? Ele vai voltar porque ele é fiel, aleluia, na sua promessa. Ele vai voltar, aleluia, porque ele prometeu. Ele vai voltar, aleluia, porque ele cumpre aquilo que ele falou, a ponto, aleluia, da gente entender que em Apocalipse 3:11 ele diz: eis que venho sem demora, aleluia. Jesus Cristo vai voltar, ele vai voltar porque ele é fiel na sua promessa. E porque ele vai voltar, aleluia, porque ele, aleluia, cumpre aquilo que ele prometeu desde os dias dos profetas, aleluia, até os dias de hoje. A sua promessa continua de pé. Foi no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, aleluia, no capítulo de número 7, versículo de número 13, que diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se até o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas, aleluia. O serviço e o seu domínio é um domínio eterno, aleluia, que nunca passará, e o seu reino é único e não será destruído. 65 depois de Cristo, aleluia, a Bíblia diz que 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, Timóteo ensinando seu filho na fé, aleluia, Paulo ensinando seu filho Timóteo na fé, ele diz: guarda esse mandamento sem mácula e repreensão, até o dia da aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. É João, aleluia, no seu evangelho, que ele diz nas suas últimas instruções aos discípulos, do capítulo 14, falando da segunda vinda do Senhor, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, aleluia. E se eu vos preparar lugar, aleluia, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11, que a Bíblia diz: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram varões vestidos de branco, a quais disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vocês viste ele ir. É lá em 1 João capítulo de número 2, versículo de número 28, que a Bíblia diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele, aleluia, na sua vinda. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28 diz: também assim, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, apareceria a sua segunda vez sem pecado, aleluia, aos que esperam para a salvação, aleluia. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele, aleluia, que fez a promessa. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 23, o texto diz: o mesmo Deus de paz, aleluia, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a segunda volta, aleluia, de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus para a noite desse dia é: permanece firme, porque ele vai voltar, 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 ele vai voltar. E para você não esquecer, ele vai voltar. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Pastor Expedito, aquele relógio está atrasado 7 minutos. Ele está atrasado, aquele relógio. O relógio está atrasado 7 minutos. Vocês nem fizeram assim, né? Vocês nem fizeram assim, né? Meus irmãos, é os últimos dias da igreja de Jesus na terra. O Senhor tem trazido mensagens aqui neste altar que tem abalado a nossa vida. Aquele que está com o coração aberto para receber está entendendo que o Senhor está trabalhando com a sua igreja. Na terça-feira, na quinta-feira e ontem o Senhor sacudiu a minha alma. Eu saí daqui tão temente a Deus ontem, talvez como nunca fui antes, porque eu entendi a mensagem de Deus para nossas vidas. Receba a palavra de Deus que sai desse altar com bom grado, com gratidão, porque Jesus está cuidando de vocês. Eu quero orar por você na noite desse dia.
Vamos orar juntos. Estenda a tua mão para cá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado a glória. Senhor, tu és o Deus poderoso, santo, maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Pai, cuida da tua igreja de uma maneira plena e fiel. Pai querido, nesta noite uma vez mais queremos ser gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem falado nesse altar. Obrigado, Pai, pela vida dos Teus servos, Pai, que Te serve com fidelidade aqui nesse altar. Por toda a mensagem pregada, Pai, que sabemos que ela foi buscada mediante a oração, Senhor. Mediante, Pai, a entrega, mediante, Senhor, aleluia, muitas das vezes, Senhor, a abdicação de tempo, de família e outras coisas mais que só o Senhor conhece. Pai querido, nessa hora queremos agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, alimentado, Senhor, a Tua igreja com um alimento, Senhor, saudável, um alimento sólido, Pai. Pai, que alimenta a nossa alma. Pai querido, continue provendo na vida dos Teus filhos, Pai. Senhor, um alimento sadio, para que a Tua igreja cresça, Pai. Senhor, com saúde espiritual. Pai amado, obrigado pela vida de cada um que adentrou aqui nessa igreja, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, queremos agradecer a Ti, só agradecer ao Senhor, porque ainda, Senhor, agradecendo a Ti, somos devedores de tantas as coisas, mas nessa hora queremos agradecer pela Tua graça, pela Tua mão estendida, pela porta aberta, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo alimento que o Senhor tem nos concedido, pela roupa que o Senhor tem nos vestido, pelo calçado que temos calçado, pelo trabalho, Pai, que temos trabalhado. Pai, queremos ser gratos ao Senhor. Pai, toda a gratidão da terra ainda seria